Olá pessoal, como eu tinha conversado com vocês, as doutrinas elas têm todo um contexto, né, no tempo, no espaço, em que elas foram adotadas, foram assimiladas, aprovadas inclusive, e passaram a ter vigor ou vigência, enfim. Inicialmente, só para ficar bem claro, né, essa análise que eu estou fazendo é uma análise histórica, é uma análise é, até do ponto de vista de pesquisa mesmo, né? Essas análises que eu faço, elas não têm intenção de hipótese nenhuma desmerecer a doutrina ou essas doutrinas citadas, né? Mas sim de identificá-las, né? No tempo, no espaço, de forma que haja uma compreensão teológica adequada do ponto de vista histórico e arqueológico também, né? Enfim, era isso que eu queria deixar bem claro, o respeito por todas as religiões, indistintamente, né? Em toda e qualquer circunstância. Crença é uma coisa de fora, o íntimo, nada disso aqui está sendo questionado ou sequer citado. Nós estamos citando fatos históricos. Então vamos começar explicando essa questão que envolve uma das doutrinas chamada da doutrina da Trindade. Então assim, a doutrina da Trindade, ela afirma que Deus é um único ser, que existe eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho, que é o Jesus Cristo, né? E o Espírito Santo. A questão é que essa doutrina da Trindade, sequer essa palavra, tá? Nem Trindade, nem Triunidade, ela não existe no texto hebraico bíblico. Porque o judaísmo, obviamente, mantém a crença num Deus único e indivisível. A Trindade ela foi desenvolvida nos primeiros séculos do cristianismo, particularmente nos concílios de Nicéia e Constantinopla. Para quê? Para reconciliar as escrituras cristãs com a crença em Jesus como um ser divino. Quando isso aconteceu? No ano de 325 depois de Cristo, através do concílio de Nicéia, lá mesmo em Nicéia, e do ano 381 depois de Cristo, no concílio chamado de Constantinopla, nesse local. Quem decidiu isso? Normalmente a decisão dos concílios sempre foram feitas e decididas por bispos e líderes da igreja cristã, vamos chamar até de primitiva, né? Incluindo o próprio imperador Constantino no concílio de Nicéia e os bispos que estavam reunidos no concílio de Constantinopla. Passagens específicas sobre essa questão está lá em Mateus 28:19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 2 Coríntios 13:14, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A outra doutrina que nós vamos conversar aqui, ela se refere à divindade do Messias, de Jesus Cristo. Essa doutrina, ela afirma que Jesus Cristo é o Deus encarnado, plenamente divino e plenamente humano. O texto bíblico hebraico não faz referência a um Messias que seja um Deus encarnado. Por consequência, a tradução para o grego da Septuaginta, naquilo que tem algumas diferenças, são várias diferenças, já comentamos aqui, mas nesse aspecto existem algumas informações que é muito extenso explicar do ponto de vista de tradução para essa compreensão, mas vamos ao ponto mais específico, tá? Então, o texto bíblico hebraico não faz referência a um Messias que seja Deus encarnado. A expectativa messiânica no judaísmo é de um líder humano, ungido por Deus. A divindade de Jesus, ela foi uma afirmação desenvolvida no Novo Testamento e solidificada nos primeiros concílios ecumênicos. Então, quando isso aconteceu, no concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, e no concílio chamado de Calcedônia, no ano 451 depois de Cristo. Os que decidiram, obviamente, foram os bispos e líderes da igreja cristã, incluindo o imperador Constantino, no concílio de Nicéia,
e os bispos que estavam reunidos no concílio de Calcedônia. Passagens específicas no livro, as duas são do Novo Testamento. João 1:1, abre aspas, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, fecha aspas. Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Há uma outra doutrina que a gente vai citar aqui, ela é conhecida como doutrina do pecado original. A doutrina do pecado original, ela afirma que todos os seres humanos nascem com uma natureza pecaminosa, herdada de Adão e Eva. Existe esse conceito de pecado original, ele é ausente no texto bíblico hebraico, tal como foi formulado por Agostinho de Hipona e posteriormente foi adotado pela igreja. Não está presente no texto bíblico hebraico. O judaísmo tradicionalmente não interpreta a história de Adão e Eva como implicando um pecado hereditário que afete ou afeta toda a humanidade. Quando isso aconteceu? No século V, no norte da África, em Roma, Itália, e foi decidido por Santo Agostinho de Hipona e posteriormente confirmado pelo Concílio de Cartago no ano 418 d.C. e no Concílio de Éfeso no ano 431 d.C. As passagens específicas, elas estão e são as seguintes. Romanos 5:12, abre aspas, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, fecha aspas. A outra citação está no Salmo 51, 5, que diz o seguinte: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe, fecha aspas. Conclusão. É importante ressaltar que essa análise, ela não tem a intenção de atacar ou desmerecer essas doutrinas, mas sim de identificá-las no tempo e no espaço, para proporcionar uma compreensão teológica adequada do ponto de vista histórico e arqueológico. Essas doutrinas cristãs, elas foram formalizadas em diferentes momentos e locais ao longo da história do cristianismo, frequentemente em resposta a debates teológicos e heresias. A ausência dessas doutrinas no texto bíblico hebraico reflete as diferenças fundamentais entre as tradições judaica e cristã em termos de crença e interpretação das Escrituras. Obrigada, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês. Tem outras doutrinas, mas no momento vamos deixar por aqui. Deixe seu comentário, siga o nosso canal, acompanhe as nossas pesquisas. Enfim, sejam todos bem-vindos sempre. Até mais. Tchau.